Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao episódio 7 do Sidney Coelho Cast. Gente, como o tempo passa rápido. Já estamos chegando no nosso 7º episódio. Então você imagina o quão feliz eu tô, porque é um trabalho muito legal, é uma coisa muito benéfica a mim, às pessoas que assistem. E pensando nisso, hoje eu trouxe uma convidada que vocês já conhecem, que adoram, junto de um tema que é... Chegamos em maio. 1º de maio é o quê? Dia do Trabalhador. Então, por que a gente não vai falar dessas pessoas e da cuidado dessas pessoas? Isso de um tema que está muito, muito, muito importante e muito visível, porque a gente vive e convive com isso diariamente. Então, seja muito bem-vinda, Sâmia, novamente! Obrigada, Sidney, mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E ainda mais para falar de um tema tão importante, né? Saúde mental, falar de saúde. A qualidade de vida, né? Eu acho que essa questão mesmo da qualidade de vida, do bem-estar, da saúde, é muito importante. E principalmente, claro, em todas as áreas da nossa vida, mas também no trabalho, né? Que é onde a gente transborda muitas coisas, né? Eu acho que assim, porque olha, se a gente for pensar, quantas horas a gente passa trabalhando, se vacilar a gente passa mais tempo fora de casa com trabalho do que dentro de casa. Aí vira aquela coisa, a sua casa é onde eu trabalho ou é a sua casa? E até dentro de casa, com home office. Ah, não, pera. A gente começa no home office num grau assim... Sei lá, quero você começar pra trabalhar no home office. Ai, umas 8 horas, que hora que você para? Só Deus sabe. E que é difícil também, né? O home office também tem muitas vantagens, mas também tem esse lugar de ficar muito difícil e muito mais fácil de você se perder no limite entre o momento de trabalho e o momento de descanso, o momento de lazer, né? As pausas também são muito importantes de ter, mas quando a gente está dentro de casa, nem sempre é uma pausa, porque aí às vezes você sai ali, dá uma pausa no trabalho, mas você vai entrar num outro trabalho doméstico, né? Alguma coisa que você vai fazer na casa. Eu vou parar na minha hora de almoço, eu vou fazer o almoço. Eu vou sentar para fazer o almoço. Então também tem que olhar também para esse lugar, né? O home office ele traz muitos benefícios, mas também entender como é que a gente se organiza trabalhando de casa. Nossa, né? É difícil. Que também é importante olhar. Eu falo por gente, falo por mim. Assim, eu sigo uma rotina padrão, que eu falo assim, não, de manhã, 9 horas eu vou, levanto, me arrumo, tomo meu banho, fico arrumado em casa, muitas vezes eu não fico de pijama, porque se eu ficar de pijama eu vou ficar na moleza, me conheço. Então, tipo, a gente põe a roupinha de trabalho, levanta, se arruma e vai trabalhar. Senta às 9. Eu tenho uma regra das 9. Como eu sou uma pessoa muito vespertina, se eu for muito cedo, eu vou estar parecendo um zumbi. Vou estar parecendo uma múmia. Então, eu não começo tão cedo. Eu falo assim, começa às 9 horas, eu acordo, tomo meu banho, brinco com os gatos, dou aquela despertada pra começar o dia. Aí das 9 até o meio-dia, eu faço coisa mais automática. Pessoa vespertina não adianta. Eu sou vespertino, gente. De manhã, não me pede nada muito criativo. Eu sou porta. Automático, Ctrl-C, Ctrl-V, a parte dinâmica, assim, de resolução, mandar uns e-mails. Beleza. Criatividade zero. Criatividade, assim, a criatividade de porta, esquece. Aí almoço, faço uma hora e pouquinho de almoço, como, dou uma descompilada. À tarde eu volto pra trabalhar e à tarde eu faço só coisa criativa. E à noite eu gosto de estudar. Só que tem dia que eu fui parar, que eu fui parar de trabalhar num dia, assim, às vezes muito corrido. Eu trabalhei 12 horas. Porque eu comecei a trabalhar às 9 da manhã, só parei pra almoçar, e às vezes à tarde um cafezinho da tarde, que eu parei pra tomar um café, uns 15 minutos pra alongar o corpo, porque senão fica todo atrofiado. E às vezes parei pra jantar um pouquinho, uns 15, 20 minutinhos, só pra dar aquela pratadinha e resolvido. E voltei pra trabalhar de novo, nem estudar eu estudei. Eu fui parar de trabalhar, era 9h30 da noite. Eu falei, gente... Eu acho que se eu estivesse no escritório, eu sei que eu teria chegado às 9, mesmo que eu tivesse saído mais cedo, parava pro almoço padrão, mas das 5h30, 6 horas, ó, simbora, perde pano, vambora. Sim. E depois só outro dia. E em casa eu não fiz isso. É muito importante ficar atento mesmo nessa dinâmica, porque aí é onde a gente se perde.
né? Tanto a gente, quando a gente está se organizando no home office, também como no trabalho, né? Porque quando a gente... O perigo que eu vejo, Sidney, é perder esse limite, essa escuta mesmo do próprio corpo e ultrapassar esses limites e acabar entrando na zona do esgotamento, né? Porque também tem isso. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu a faz, né? Eu gosto muito de falar uma coisa que quando a gente pensa em saúde, muitas pessoas associam a saúde somente à área da medicina. Né? A gente correlaciona, geralmente pensa em saúde, você pensa na medicina ou nas áreas relacionadas à medicina. Porém, a saúde ela vai para muito além disso. A saúde é uma questão também social e cultural. A forma como a gente se organiza, a forma como a gente aprende a fazer as coisas, elas vão proporcionar para a gente saúde ou doença. Sim. Né? Então, quando a gente está falando em questão de trabalho, se a gente vive numa cultura, numa sociedade que preza esse faz, trabalha enquanto eles dormem, a gente agora está começando a entender que não é bem assim que a coisa funciona. Né? O trabalho, enquanto eles dormem, você levanta na hora que você acordar e com burnout. Exato, você não vai ter qualidade na sua produção. Sim. Né? Então, você acaba tendo muito mais problema do que colher o resultado benéfico daquilo que você está plantando. Né? E aí, quando a gente começa a olhar, peraí, então como é que eu posso produzir de uma forma que não vai custar a minha saúde? Sim. Porque produzir que custa a tua saúde, você não está bem produzindo. Aliás, você até está produzindo, mas você está produzindo doença. Mas eu acho que às vezes assim, não é que você trabalhou, vamos lá. Eu sempre tenho uma frase que eu uso bastante, é do tipo, existe trabalho, você trabalhou, e tem você ser produtivo. Sim. Então você vai assim, tem dia que você vai falar assim, não, hoje eu trabalhei muito. Aí você para. Aí você sabe que você sempre vai ter os dias que você fala assim, nossa, tem dia que eu resolvo tanta coisa tão rápido. Trabalhei muito. Trabalhei durante um menos período, mas trabalhei muito e fui extremamente produtivo. E tem dias que você vai trabalhar muitas horas trabalhando. Aí quando você vai olhar a produtividade, foi realmente produtivo? Aí você olha e fala assim, gente... O que eu fiz na semana passada, em 1 hora, eu demorei essa semana 8 horas pra fazer. Acontece, e principalmente dependendo de como que você tá. Sim. Né? Porque, por exemplo, se você não dorme bem... Nossa, não. Grandes chances são que isso aconteça. Que você acabe no outro dia até fazendo mais coisas ali, fazendo no sentido operacional, mas a qualidade do que você tá fazendo não vai ser boa. Você vai trabalhar, você não vai ser produtivo. Você vai ficar só gastando energia. Você vai ficar correndo atrás do próprio rabo ali, né? Aquela velha história. Então, tem coisas que são muito importantes da gente levar em consideração para ter essa saúde mental mesmo, né? Para poder ter para ter a mente de uma forma que você possa, de fato, trabalhar, ser produtivo, que você possa ter clareza no que você está fazendo. Então, você precisa dormir bem. Isso é muito... Gente, isso é muito importante porque a gente não dá o valor necessário que isso tem. Uma noite que a gente não dormiu direito... Uma noite, tá? Você não dormiu direito, por exemplo, essa noite... No dia que você acorda, você já diminui. Claro que se você dormir melhor, não é que assim, acabou para sempre. Não, mas um dia que você não dorme bem, no dia seguinte, você já diminui, você perde a capacidade de controle dos impulsos. Né? Então, diminui essa capacidade do controle do impulso. Então, por exemplo, uma noite que você não dormiu legal... Você vai ficar mais irritado com coisas que poderia passar batido em outros momentos se você tivesse dormido bem. Você tem mais chances de comer porcaria. Sim. Né? De não comer coisas que vão realmente te nutrir. Sim. Então, isso de uma noite que você não dormiu bem. Claro, se você dorme bem depois, não é que pronto, você dormiu e acabou isso para sempre. Não. Mas o que acontece é que normalmente você não dorme bem um dia... No dia seguinte, seguinte, as suas escolhas já vão estar comprometidas. Aí, se você não vai dormir de novo bem no outro dia. Vai e aí você. Exato. Um ciclo, né? Cria um ciclo. Então, aí você tem uma soma de vários dias mal dormido e depois você não sabe por que tá mais estressado. Já com todas as outras coisas, os dilemas e todas as questões cotidianas que a gente já tem que lidar e ainda não tá com o corpo bom
para enfrentar esses desafios. Porque o problema, Sidney, não é que a gente não consiga lidar com os desafios da vida. A gente consegue. Só que para que a gente lide melhor com os desafios da vida, a gente precisa oferecer para o nosso corpo o que ele precisa para poder perdurar e enfrentar esses desafios. Porque senão vai ser uma carga muito grande de estresse que aí o nosso corpo não vai aguentar. E aí, tem uma coisa que eu sempre gosto de trazer, o que eu vou falar agora é óbvio, mas é um óbvio que a gente não pensa tanto, que é pra gente viver a experiência humana, pra gente estar aqui vivendo essa experiência humana que nós estamos vivendo, eu aqui enquanto Sâmia, você aqui enquanto Sidney, a gente precisa do quê? De um corpo humano. Sim. Né? Sem um corpo humano, a gente estaria vivendo uma outra experiência que, como eu gosto sempre de dizer, eu não tô nem com pressa pra saber exatamente o que é. Eu não tô com pressa de ver a projeção astral, mas tudo bem. Não tô com pressa. Mas, se a gente não para pra pensar o lógico, que é, peraí, pra eu estar vivendo essa experiência de agora, eu preciso de um corpo humano, ou seja, eu preciso entender minimamente como é que esse corpo funciona. Sim. Porque senão eu não vou ter uma experiência satisfatória aqui. Não, acho que se a gente não cuidar, não se cuida. Eu falo por experiência própria. Eu já abri mão durante muitos anos da minha saúde e o pior era, eu sabia muito bem. De falar assim, você fez isso, você não sabia. Não, eu sabia. Foi 100% consentido. Daí eu falo assim, vou abrir mão da minha saúde, dos meus cuidados, por causa do trabalho, por causa de algumas coisas que eu tava fazendo ao mesmo tempo, era uma quantidade muito grande. Depois, o que eu colhi? Uma saúde deteriorada. Sim. Fiquei muitos anos doente, fui me recuperando. Mas, assim, foi uma longa estrada. Hoje, com 30 anos na cara, eu falo... A gente vira e fala assim, nossa, eu acho que eu não devia ter feito aquilo. Mas naquela época a gente julgou como certo. Então, eu acho que hoje eu sou muito atento com a minha saúde, gente. Eu vou assim, você vai falar, olha, não vai tá dando. Por quê? Meu corpo tá cansado, minha cabeça tá cansada, eu tô exausto. Então, eu vou optar pelo não. Dizer assim, tipo, diga não. Diga não. Diga não. Diga não ao burnout. E diga assim à sua saúde. Pra poder me manter. Me manter bem, me manter estável e cuidar do que é importante. E disso, eu fui começando a prestar atenção nos meus picos. Não sei se você tem esse costume. Tem vezes a gente pega e fala assim, eu sei que eu tenho essa coisa pra fazer, mas eu tô tão em Nárnia, tô tão avoado, que eu vou sentar, eu vou tentar fazer, eu vou falhar miseravelmente e não vai sair nada. Aí tem vezes à tarde, você fala assim, eu acho que eu vou sentar agora, porque agora eu já tô no gás. O que você teria no mente um dia pra fazer, você vai fazer em 2 horas. Porque é aquela coisa assim, agora eu tô bem pra fazer. Então eu vou sentar, fazer e resolver. Eu fui aprendendo isso com o tempo. Antes não, do jeito que eu era antes, digamos que eu tenho que fazer, eu tenho um material pra preparar. Eu sei que eu demoraria 2 horas pra preparar esse material. Se eu estiver bem. Se eu estiver mal, eu vou demorar umas 12 horas. Aí tem vezes eu vou, mesmo mal, eu vou pensar, não, vou ter que fazer, vou sentar e fazer. Antes eu faria isso. Mesmo ruim é fazer. Hoje não. É importante entender o padrão de produtividade que você tem. Sim. Né? Que isso eu acho que é uma das coisas que também a maioria das pessoas não olham para isso. A gente tem padrões. A gente tem a forma que a gente opera nas coisas, mas muitas vezes a gente não olha para isso direitinho, né? E aí, até vou dar uma pincelada, porque assim, tanto os homens, né? Vocês têm o padrão de vocês, e as mulheres também, só que as mulheres ainda têm uma outra questão, né? Que a gente até já bateu um super papo sobre isso. Nossa, o primeiro episódio foi assim, entenda o seu padrão feminino, gente. Exato. Foi maravilhoso. Quem não assistiu já sabe, viu? Já olha no primeiro episódio, vai estar lá inteirinho. Porque é diferente, né? A forma que a mulher produz também é diferente da forma que o homem produz. E claro, e mesmo assim sendo diferente, por exemplo, dentro
das mulheres, claro, a gente tem essa questão cíclica que vai auxiliar a gente na nossa produtividade, mas cada mulher também precisa se perceber dentro da sua produtividade cíclica, porque ela também não vai ser exatamente igual para todo mundo. Não vai ser Né? Claro que a gente tem ali uma forma geral, um panorama, mas é muito importante de você observar como é o seu modo operante da coisa, né? E isso é fundamental, porque aí você consegue ter um planejamento real. Porque o que eu vejo também que acontece é que, geralmente, quando as pessoas estão planejando as suas agendas e planejando ali como é que vai trabalhar, como é que vai ser a semana, as pessoas, elas planejam uma agenda para um robô. Sim. Elas não consideram todas as outras coisas que tem no dia a dia. Não consideram, às vezes, o tempo que vai levar de trabalho, não consideram o tempo que vai levar para chegar no trabalho, se é um trabalho presencial. Nossa. Não consideram... Trânsito, então? Não, e os próprios estresses normais ali da vida. Se você tem filho, questões ali dentro da sua casa. Enfim, tem uma série de questões que, muitas vezes, quando as pessoas vão fazer um planejamento, elas não consideram os outros aspectos da vida. Ela planeja ali a agenda do trabalho como se fosse uma coisa isolada. Esquece e da não vida, é, né? E não é. Porque tanto o trabalho, ele afeta a vida, como a vida também afeta o trabalho. Não Exato. tem tanto essa separação. Ela não é uma separação tão nítida como muitas vezes as pessoas acham que é. Não é água e óleo, né? Vamos lá. Não é água com óleo, gente. Não. É mais água com vinho, assim, dá uma misturadinha. Essa história de falar assim, tem que separar o seu profissional do pessoal. Você não é uma pessoa fragmentada. Tipo assim, você separa algumas situações, algumas coisas você evita trazer, mas assim, não tem como. Claro que é a questão de ambiência também, né? O que você vai levar para o trabalho e o que você vai levar para casa. Mas você dizer que não será afetado, não tem como, porque você é uma pessoa. É a mesma coisa assim, você deu um problema em casa, você tá quase indo parar no CAPES. Aí você vai trabalhar, chega mais coisa que te sobrecarrega ainda mais. Claro que você não vai pegar o seu problema de casa e vai jogar ele no seu trabalho. Longe disso. Mas aquilo ainda fica na sua cabeça. Você já tá com, digamos que você já tá com estresse, de 100% de estresse, você tá em casa, você já tá com 30%. Aí você tá no caminho, pega um trânsito, pega um acidente, muda toda a sua dinâmica. Aí você já chega em 50%. Aí chega mais um BO que você não esperava. Plena segunda-feira, aquela reuniãozinha 10 de 10 de alinhamento que você já resolve assim, mais uma dor de cabeça. E vai somando. E aí tem uma coisa importante de prestar atenção, porque, de novo, não é que a gente não possa e não consiga lidar com o estresse. O problema é que a gente não tem os tempos de respiros para poder elaborar e lidar com aquele estresse da forma mais adequada. A gente acumula todo o estresse e aí a gente somatiza isso. Né? Então, o problema está exatamente a gente não ter o tempo de digestão de tudo que está acontecendo. É como se a gente estivesse sendo bombardeado de todos os lados e literalmente não tendo esse tempo de processar o que está acontecendo. É aí que o problema se instala. É aí que a gente estoura. É aí que a gente explode ou implode. Né? Então, o mais importante que eu vejo... Claro, tem muitas coisas, porque sempre são muitas camadas. Não existe a pirulinha mágica, que é uma coisa só e vai resolver todos os problemas. Seria meu sonho. Né? Seria um sonho na vida, gente. Não existe. Né? Tem uma brincadeira que tem, não sei se você viu. Tem uma brincadeira que é bem isso que você falou. Você é frágil que nem um vidro, não que nem uma bomba. Que nem uma granadinha, né? É o que acontece. Então, a gente acaba que tem... No mundo aí, pra você ter uma noção, no Brasil a gente já está em 2º lugar de burnout, de casos diagnosticados de burnout. Então, assim, são muitas pessoas... literalmente doentes. Queimando. Né? Queimando... Porque o fogo, até pegar essa analogia assim, né? O fogo, um quentinho, ele é aquele quentinho que aquece, que ele é um aconchego e que ele motiva. Só que quando vai no excesso... já não, ele ultrapassa a motivação e ele acaba entrando nesse esgotamento mesmo, né? Sim. Que o burnout, ele é isso, ele é esse esgotamento. Então, para a gente chegar nesse esgotamento,
a gente não ouviu muitos sinais, porque o corpo dá sinais. Dá. E o problema é exatamente isso, a gente é treinado dentro, e aí volto para essa questão social e cultural. A nossa cultura treina a gente para desconectar do nosso corpo, para não ouvir o que o nosso corpo está falando. E se a gente está ignorando esses sinais de alerta que o nosso corpo está dando, seja com as enxaquecas, seja com o estresse, que muitas vezes a gente não sabe nomear o estresse, porque o estresse também é uma palavra muito vaga. Quando a gente fala assim, eu estou estressado. Eu não sei, não, eu não estava estressado. Cara, aí você vai olhar para a vida da pessoa, tem uma série de questões que estavam acontecendo que a gente está associando geralmente o estresse com a pessoa já explodindo. Quando tá num grau muito grande, né? Só que muitas vezes a não ação também é o estresse. Pode ser. O estresse também se manifesta na paralisação. Talvez tá muito parado, você não você fica perdido, você começa a ficar estressado, gente, tá muito... Tem aquela história do... No popular, fala-se assim, né? É o fight or flight mode, né? Que é aquela coisa do... No popular é ou vai encarar ou vai correr, né? Só que tem um outro elemento aí. Tem ou você luta, ou você foge, ou você se finge de morto. Tem isso dentro esse é também um outro elemento. Por exemplo, quando você tá ali nos animais, tá? Uhum. Tem uma das estratégias de sobrevivência, esses 3 são estratégias de sobrevivência, né? Lutar, correr, fugir ou fingir de morto. É a paralisação. O fingir de morto é a paralisação. Que é, por exemplo, no reino animal, né? Tem um leão ali, tipo, você tá vendo que não tem mais jeito, você não vai conseguir brigar com o leão e você também não vai conseguir. Não conseguir fugir? Às vezes, o se fingir de morto é o que te faz sobreviver. Isso já tem já tem as comprovações, né, disso. E com a gente acontece com a paralisação. Quando você não consegue fazer as coisas. Sim. Né? Então, isso também mostra um estado de estresse. Quando você entra naquela super paralisação. Você que muitas vezes trava. As pessoas falam, tá ali procrastinando, não tá fazendo porque não quer. Não, às vezes tá num nível de estresse tão grande que você paralisa. Deu tela azul. Deu tela azul, você paralisa. E isso também. Então, tem muitas coisas que entram na nossa mente como conceitos abstratos. E o estresse acaba sendo um deles. Né? Porque a gente sempre está pensando... A imagem que a gente tem do estresse é alguém explodindo. Sim. Mas não, muitas vezes é alguém sem a motivação nenhuma para fazer... É a não ação mesmo, a pessoa não conseguir agir, é a paralisação. Acho que às vezes você tá fazendo tanta coisa. A cabeça tá tão sobrecarregada que você... Eu falo assim, né, tem vezes quando eu tô muito sobrecarregado, quando eu viro pra mim e falo assim, eu olho pra mim e falo, bugou, eu buguei. Aí eu falo, aí o que eu faço? Eu levanto, eu desligo o computador, eu vou assistir qualquer coisa, vou fazer qualquer outra coisa. Eu falo assim, não vai adiantar, eu vou esfregar a cara no computador, eu vou passar o dia aqui, eu vou... Nenhuma brincadeira que é um meme que eu tenho no celular de ficar batendo a cabeça assim no teclado. Não vai adiantar nada. Não. Pelo contrário, vai me deixar mais doido do que eu já vou estar. Não adianta. E é importante essas pausas. Né? É muito importante ter essas pequenas pausas durante o dia e principalmente movimentando o corpo. Sim. Né? Tá aqui sentado há muito tempo, levanta, faz dá um alongamento, sei lá, dá uma caminhada. Faz uma caminhada, ou tá em casa, vai dançar. Põe uma musiquinha lá. Põe uma musiquinha e vai dançar. Ou faz o The Voice também, pega assim, vai fazer o The Voice, vai cantar, faz o The Voice e vai, mas gente. É importante movimentar o corpo. Ainda que seja 5 minutos, movimentar o corpo. Porque quando a gente faz isso, tem muitas coisas que acontecem quando a gente movimenta o corpo, mas a gente consegue... equilibrar a nossa energia e preparar também a nossa mente e o nosso corpo para voltar para aquela atividade. E quando você dá essa pausa, você volta para a atividade com a cabeça mais... a cabeça limpa. Mais arejada, assim. Mais arejada. E é exatamente esse o papel do movimento também. Um dos papéis do movimento. Você arejar a sua mente e o seu corpo. Porque imagina, você tá na frente do computador, que é a nosso job de hoje, assim. O que a gente mais faz, né? Você chega no trabalho, senta na frente do computador e você passa o dia sentado ali na frente do computador. Levanta pra ir no banheiro, pegar um cafezinho e só. E ainda depois pra ir embora pra casa. E olha lá ainda, né? Geralmente é assim que se faz, né? Só que isso é a forma mais destrutiva que a gente pode fazer.
né? Porque a gente trava o nosso corpo quando a gente passa muito tempo na mesma posição, muito tempo fazendo a mesma coisa. E um corpo travado, eu gosto de dizer que um corpo travado ele é um corpo invadível. Né? E não é um corpo criativo, é um invadível de ideias que não são tua. Porque um corpo travado ele vai se tornar um corpo de dor. E num corpo de dor, quando a gente tá com dor, a gente faz qualquer coisa para sair da dor naquele momento. Então Sim. a gente... as nossas escolhas vão ser muito limitadas quando a gente entra no corpo de dor. A gente vai aceitar qualquer tipo de coisa desde que resolva a dor. Desde que resolva a dor. Isso é verdade. Entende? E isso é muito perigoso. Quando a gente fica trabalhando nesse lugar do movimento-repouso, a gente deixa esse corpo mais fluido. Sim. E um corpo fluido, um corpo que se movimenta, ele não trava. Isso é verdade. Ele tem um movimento mais fluido. E um corpo que tem um movimento mais fluido, se ele não vai travar, ele não vai entrar nesse lugar de dor, né? Pelo menos não constantemente. É claro que vai ter exceções, mas... Quando eu falo corpo de dor, não é que você nunca vai sentir uma dor na sua vida, não é isso. Tem como, pelo amor de Mas Deus. pra gente perceber, eu estou trabalhando para o meu corpo travar, e um corpo travado não é um corpo criativo, porque ele vai estar em dor, ele não vai criar. Não vai adiantar nada, você vai ficar Não todo vai adiantar travado, nada. vai virar, vai cimentar Não. o corpo, gente, pelo amor de Não, Deus. você vai travar o corpo, você trava também a criatividade. E a sua cabeça? Exato. Um corpo que ele é fluido, um corpo que ele se movimenta, ele abre espaço para criatividade. E aqui eu vou trazer uma experiência, Sidney. Eu trabalhei um período, né, no meu mestrado, eu fiz com os YY, e eles tinham muito essa dinâmica de movimento e repouso dentro do dia a dia deles, Dia a dia né? da aldeia? Eles faziam uma atividade intensa, depois uma atividade mais leve. Uma atividade intensa, uma atividade mais leve. Isso é bom. E chegava no final do dia, eles estavam com muita energia. Eles ainda iam dançar no final do dia. Né? Eles falam até como... Já mencionei no nosso outro podcast, mas eu vou reforçar aqui, né? Que os Zoya, eles falam muito que quem dança e canta é alegre, quem é alegre resolve problema. Sim. Quem não dança e canta é triste, quem é triste cria problema. Então, se você tá alternando uma atividade do seu trabalho com uma música, com cantar, com dançar, ainda que seja 5 minutos, você tá também produzindo alegria no teu corpo. E um corpo que é alegre, ele vai encontrar soluções. Então, quando você estiver diante dos seus problemas, das questões ali no seu trabalho, é muito mais fácil que uma pessoa alegre encontre soluções dentro de uma casa do que uma pessoa triste. Sim. Eu acho que, tipo, até hoje, né, a gente vê... Sim. Você vê assim... A pessoa, quando tá feliz fazendo o que ela gosta, ela quer estar ali, ela tá feliz... Não existe obstáculo. Ela vai dar um jeito de resolver, gente. Mas quando você vê aquela pessoa que já fala assim, a pessoa sabe, eu só tô aqui pelo meu salário. Eu só tô aqui porque eu tenho boleto pra pagar. Isso, filha, amiga, todo mundo tem boleto pra pagar. Isso é de menos. Mas a pessoa, ela não resolve nada do que ela tem que resolver. E pelo contrário, ela vai trazer mais dor de cabeça. Então não vai adiantar. Porque ela tá num corpo de dor. É isso que eu chamo de um corpo de dor. É um corpo que tá triste, um corpo que tá desmotivado, é um corpo que tá sem ânimo, é um corpo que não tá com a nutrição adequada, é um corpo que não tá com os movimentos que o corpo precisa. Isso tudo constrói um corpo de dor, né? E aqui trazendo até, pegando bem essa questão, né, do que a gente trouxe aqui, né, da saúde corporal, a saúde mental, essa nova era da produtividade. Agora, a gente tá chegando num momento que... as empresas, entendendo ou não, né, agora por bem ou por mal, vão começar bonitinho ou não. a olhar para isso. Até, para mim, é uma coisa meio óbvia. Sim. Mas, de novo, o óbvio também precisa ser dito. Lógico. Se a gente tem dentro de uma empresa funcionários, né, ali as pessoas que estão ali trabalhando, para que uma empresa existe? Ela existe para solucionar um problema. Ela vem ali de uma ideia, de algo para solucionar um problema. Trazendo uma solução. Exato. Se as pessoas que estão envolvidas dentro dessa organização para contribuir para a solução desse problema são pessoas que estão alegres, esse problema vai ser solucionado de uma forma mais dinâmica, de uma forma... Claro que o que eu estou falando aqui pode soar como, tá romântico demais. Não é uma questão de romantizar.
É uma questão do que é básico para o ser humano. É felicidade, todo mundo. Exato. Busca. E quando eu digo assim, a felicidade e a alegria, não significa que você vai ficar Não, todos os minutos do dia. A alegria e a felicidade, ela tem que ser pra gente como, inclusive, uma estratégia pra gente lidar melhor com as dinâmicas da vida. Sim. E, de novo, a felicidade, ela não vai ser essa coisa que vai estar ali todos os minutos, todos os segundos. Não, vamos lá. Né? Pra isso ficar claro, porque senão parece essa coisa da positividade tóxica. E não é isso. Não somos bonequinhas de porcelana. Não é que não podemos e não temos capacidade de lidar com nenhum estresse ou com nenhuma pressão. A questão não é essa. Muito pelo contrário. Eu gosto muito da linha da antifragilidade, né? E fala muito disso, que a pressão que você recebe é uma pressão que ela é o suficiente para que você não se destrua, mas para que você se transforme. Sim. Né? Então, é muito importante de entender qual é a pressão que vai transformar e qual é a pressão que vai te destruir. Você vai te romper, vai te estourar. Pressão demais vai te destruir. Pressão de menos é como se fosse Aí entra, inclusive, até a questão de justiça. Eu gosto muito do conceito de justiça de Platão. Que é... Que mano! Né? Vamos lá. Dá a cada um e a cada coisa aquilo que lhe cabe de acordo com a sua natureza e atos, né? Então, o que esse conceito de justiça traz? Cara, é oferecer para aquela pessoa aquilo que vai dar para ela o que cabe a ela. Sim. Não é algo que vai quebrar. É como se você pensar num instrumento de corda, por exemplo, um violão. Se um violão ele precisa dessa justa tensão. De puxar a corda, deixar ela bem alinhada pra ela produzir o som. Exato. Se a corda estiver frouxa, ela não vai produzir som. Sim. Se a corda estiver muito apertada, ela rompe e também não vai produzir som. Então, ela precisa estar na justa tensão, que é exatamente o que a gente precisa. Né? Não é o frouxo demais e não é o tensionado demais. Exato. Né? É a justa tensão. E aí onde eu trago essa questão também da alegria. Não é que você vai ficar todos os segundos da sua vida que você não pode lidar com nenhuma frustração. Não é isso. Muito pelo contrário. É como você lida com a frustração. Só Sim. que pessoas que praticam a alegria, e eu vou falar praticar mesmo a alegria, porque é algo que precisa ser praticado. A gargalhada é uma coisa que a gente precisaria praticar. Porque eu gosto, sou suspeito. Não, é praticar mesmo. Até naquele dia que fala assim, peraí, mas eu não tô sentindo que eu tenho motivo pra gargalhar. Escuta a gargalhada de uma criança e fica ali ouvindo ela, que daqui a pouco você vai começar a gargalhar. E quando você começa a gargalhar, ainda que nesse primeiro momento não seja aquela gargalhada que tá vindo ali, grande. mas é literalmente isso. Começa a escutar a gargalhada que você vai ser contagiado por essa gargalhada. E o teu corpo vai começar a gargalhar também. E quando você começar a gargalhar, o teu corpo começar a fazer esses movimentos, o teu corpo vai começar a produzir os hormônios que precisa para trazer para produzir essa gargalhada, para produzir essa alegria. E aí, quando você produz esses hormônios, você produz essa alegria, você... dá um gás. É tão interessante de entender como que o nosso corpo funciona, Sidney, porque tem muitas coisas que a gente não dá tanta importância, do quanto que, inclusive posturas corporais que a gente tá, o quanto que ela afeta também os nossos hormônios. Sim. Tem um estudo... Coisas, mas não estudei, não. Eu vou trazer aqui um estudo. Vamos para o estudo. Passa pra cá. Tem uma pesquisadora que chama Amy Cuddy. Ela até ficou bem famosa aí. Ela tem um TED Talk, que inclusive recomendo, quem quiser, busca ela, Amy Cuddy, que ela vai... Vocês vão ver. E ela fez uma pesquisa que era identificando as posturas. Ela ficou bem famosa porque aquela questão da postura da Mulher Maravilha. Tá. Eu acho que eu vi por cima, mas eu não me aprofundei, não. Tem bastante pessoas que falam disso, né? E aí, o que ela mostrou nesse estudo? Primeiro, o estudo foi assim. Entrou numa sala, pessoas, né? E ela falou assim, façam posturas de poder. Posturas de poder, o que é poder pra você? E ela entendeu, né? Dentro dos estudos com pessoas e com animais e tudo mais, que posturas de poder, você ocupa espaço. Quando você está se sentindo poderoso, potente, você ocupa espaço.
Seja com o braço aberto, seja... você ocupa o espaço. Então, você fica forte, você dá uma... Você ocupa, você abre o seu corpo, você ocupa o espaço. E aí, essas pessoas, ela pedia, façam postura de poder, e eles tiravam ali a saliva para medir ali a questão dos hormônios, né? Sim. E, beleza, essas pessoas entravam na sala, faziam a postura de poder, elas me tiravam ali a saliva, o que ela viu? Quando as pessoas fazem postura de poder, estão numa postura de poder, em 2 minutos, tá? Foi 2 minutos só o experimento. Eles aumentavam o nível de testosterona e tinham uma queda no cortisol. O que isso quer dizer? O cortisol, ele é esse hormônio do estresse. Uhum. Né? Estresse não é ruim, só que o estresse excessivo, sim. Né? Então, o que acontecia? Essas pessoas tinha uma queda no cortisol e aumentava a testosterona, que a testosterona também está relacionada com essa autoestima, né? Tipo assim, eu tô forte, tô bem, tô né? forte, tô potente. Exato. E ela também pediu para fazerem posturas de pouco poder, né? E qual que é a postura de pouco poder? Você se encolhe, você ocupa pouco espaço, você fica pequenininho ali. Você dá uma diminuída. Exato, você ocupa menos espaço. O que aconteceu em 2 minutos com postura de pouco poder? Teve queda na testosterona e aumentou o cortisol. No final desse experimento, quando as pessoas saíam dessa sala, eles tinham a oportunidade de fazer uma aposta. Uhum. As pessoas que faziam a postura de poder, elas se sentiam mais confiantes para apostar. Sim. As pessoas que estavam na postura de pouco poder não tinham a confiança para apostar. Então, olha só, em 2 minutos, olha toda a alteração que teve hormonal. Sim. Então, assim, por que eu tô trazendo isso? Porque muitas vezes a gente fica pensando que o que a gente precisa para encontrar soluções tá uma coisa muito mais... tá fora da gente. Quando, sim, pode ser que tenham elementos que estejam fora, mas tem elementos internos. Quando a gente tá com a testosterona mais alta e o cortisol baixo, a gente fica... de uma certa forma, relaxado, a gente não vê o problema maior que a gente. A gente vê, tem um problema aqui, mas eu posso resolver. Nada que eu não possa resolver. Nada que eu não possa resolver. Essa postura de tipo, tem um problema aqui, nada que eu não posso resolver, você vai enfrentar os desafios por um outro olhar. Você vai, o que precisa ser feito aqui? Como pode resolver. Como pode resolver. Quando você tá com a testosterona baixa e o cortisol mais alto, você vê o problema como um grande monstro muito maior que você não vê solução para aquilo e você fala, não tem como eu resolver, eu não sei o que eu fazer. Aí você entra no desespero. E aí entra nessa super bola e a coisa só complica. Aí sim o problema vai se tornar Aí o estresse aumenta cada vez mais, aí até que o BO vai ficar... muito mais. Então, a gargalhada, praticar a gargalhada, praticar posturas que vão... Você tá na sua casa de manhã, tomando seu café da manhã, respira profundamente, abre o teu coração, né? Abre o peito aqui, essa postura mesmo de abrir o peito, de abrir os braços, né? Abre o teu corpo. Quando você faz isso, gente, em 2 minutos você tem toda essa mudança, né? Então, diante de um problema, você pode parar. Não é que só isso vai resolver. Não, isso vai te ajudar. Isso é uma das coisas que te ajuda que vai te ajudar a se preparar para poder lidar com o desafio que você tá na sua frente. Não é que, Sam, então... Que aí é a crítica que eu tenho. Que o pessoal fala assim, então quer dizer que é só fazer a pose lá da Mulher Maravilha que vai resolver o problema. Não. O coach barato não funciona aqui, gente. Vamos lá. Não trabalhamos com isso. Não trabalhamos com coach barato. Vamos lá. Não trabalhamos com isso. Não é só isso. Não é só isso. Isso é um dos elementos. Isso é uma das formas que você pode... Vamos dizer assim, isso é uma das práticas que você precisa fazer. Pra você e, de novo, também não é só aliar a pose da Mulher Maravilha. Não. Qual é a postura que você sente poder? Sim. Porque não é pra todo mundo. Sabe por quê, Cid? Acho que eu sei a minha. Não, é da gente se experimentar. Por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, se você, quando era criança... e tinha uma figura que pra você era essa figura de autoridade e essa pessoa sempre chegava pra você com a mão assim e tipo, alguma coisa nesse sentido, você vai associar essa postura inclusive com medo, porque ela pode acionar um gatilho de trauma. Sim. De alguma coisa que aconteceu com você. Então, de novo, não é um copy-cola de posturas, não é um copy-cola de nada. Qual é a sua postura de poder? E aí, de novo, volta pro que ela trouxe na pesquisa dela. A postura de poder. Que aí o que é universal? Você ocupa espaço. É muito difícil
Uma pessoa está se sentindo confortável, está se sentindo bem na própria pele e ela está encolhidinha. Não, tá? Não. Não, ela pode estar normal, mas ela vai ter uma expansividade. Tipo assim, nem que seja um pouco de peito aberto, às vezes uma cruzada de pé. Vai dar uma estufadinha no peito, ela vai dar... Dá uma estufadinha no peito, coloca um pouquinho o peito pra jogo, por aí vai. Ela vai ocupar o espaço. Porque quando a gente tá... E, de novo, também não é que, Sammy, então essa postura de pouco poder, ela é ruim. Não, às vezes você precisa estar nela. Depende da situação. Por exemplo, uma das coisas que eu falo muito também para as minhas alunas. Gente, vocês estão com algum dilema, estão com algum problema, antes de já pular para essa postura de poder, já querer abrir o braço e tudo mais, deita no chão. Te encolhe ali um pouco, sente o que isso também está querendo trazer para você. Por que você tá... Por que isso? Vamos lá. Mas sente ela, sabe? E eu sempre recomendo muito o chão. Deita no chão. Deita no chão, abre a tua mão ali, a mão pra cima ainda. Porque quando a gente tá deitado no chão, tem muita coisa que acontece. Mas uma delas é que o chão, né, é duro. E também eu gosto muito de falar que tem aquele ditado, do chão não passa. Então você já tá ali, né? Você já tá ali. E o chão, o teu corpo vai captar que, ok... É daqui, ok, tá tudo bem. E aí é que tá, a gente não dá muita atenção para isso porque a gente fica muito no plano mental. E a gente fica muito, não, eu preciso entender com a minha cabeça. Vai chegar na cabeça, mas o corpo tá captando muitas coisas primeiro. Então, quando você deita no chão e sente o suporte do chão, esse chão duro... tipo assim, daqui eu não vou passar, então eu vou olhar daqui pra cima. Daqui eu tenho um ângulo, é só pra cima, filho. É só pra cima. E aí o teu corpo, você relaxa o corpo ali, você sente esse acolhimento... E aí também começa a produzir hormônios que vai te ajudar a entender e olhar. Então, é todo um processo, são camadas. De novo, também, então é só eu deitar no chão que o meu problema tá resolvido. Não gente, mas não trabalhamos com pílula mágica. Pílula mágica você procura no Google, filha. E nem vai achar. Não, vai achar, assim, tem um monte de anúncio barato. Mas vamos lá, não é o caso. O anúncio, mas não a pílula. Não, isso mas aí o golpe tá aí com quem quer. Não é essa, não. Mas é prática. Mas engraçado que eu faço isso sem saber. Sim, mas é esse o ponto, Sidney. Tipo, eu não sabia desse. Pronto, agora me empolguei. Esse aí eu também não sabia, não. Mas eu já faço isso em casa. Mas é esse que é o grande ponto, que eu sempre falo. Confia no teu corpo. Aí eu comecei a ouvir depois, vamos lá. Depois que eu fiquei doente, eu falei, quer saber? Eu me recuso... Sabe quando você bate o pé e fala assim, eu me recuso a ficar doente de novo por causa disso. Bati o pé e falei, não. Mas tem alguma coisa a fazer? Não vai conseguir de novo. Porque eu sei o meu limite e hoje eu falo assim, não vai passar não, filhinho. Eu não entro nesse como vou ficar nesse ciclo novamente. Vai fazer... Não. Eu me cuido... não, vou me cuidar sim. Vai fazer bem? Talvez, mas não vai ser dessa vez, não. Eu olho, analiso, escuto o corpo, adapto a minha rotina, da pose de postura. Eu nunca parei pra pensar numa pose de postura minha. Mas o engraçado é que eu sei a minha pose de postura. Que era muito específico. Que tem vezes eu tava trabalhando com algumas pessoas, eu falava assim, eita perra. Tem vezes você me encontrava, eu tava com o braço aqui, já no rosto. A perna cruzada, do lado, tipo, em cima, assim, do lado. Eu falava assim, é? Aí, tem vezes, tipo assim, a pessoa virava pra mim, ferrou. Eu já sei que ele vai me chicotar, ou alguma coisa, assim, muito importante vai vir. Sim. Aí eu falei, agora que você falando disso, eu falei, nossa, até eu sei a minha pose de postura agora. As posturas que a gente tem, que a gente vai fazendo, o nosso corpo tá falando o tempo inteiro. Sim. E aí, quando eu até falo essa questão da postura, qual que é a sua postura de poder, não é pra você criar, é pra você se observar. Quando você estiver se sentindo confiante, o que teu corpo naturalmente quer fazer? Sim, como ele fica. Porque aí quando você observa, aí você vai começar a conhecer e entender. E por isso também que eu gosto muito da dança, Sidney. Porque assim, 5 minutos que você pegue ali uma música que você gosta, que você vai dançar. Primeiro, tem várias camadas aqui. A música,
as artes, elas ajudam a gente a elaborar as nossas emoções. Sim. Né? Então, quando você dança, quando você está ouvindo uma música, você está elaborando aquilo que você está sentindo. E elaborar o que a gente está sentindo já é metade do caminho para a gente poder resolver e ter... Gente, bora lá. Tem uma coisa muito importante aqui, que eu acho que esse é o principal, principalmente quando a gente pensa nessa nova era da produtividade. Primeiro é a gente. Primeiro é a gente, a pessoa. Primeiro é você estar bem. Se você não tá bem, o que você fizer não vai funcionar. E você também nem vai gostar, tem vezes. Né? Nem vai gostar, mas assim... E até não vou nem botar o gostar, porque o gostar já é um requintado. Não vai funcionar. Né? Não vai funcionar. Então, assim, quando a gente começa a ver pequenas atitudes, pequenas coisas que a gente vai trazer para o nosso dia a dia, o nosso arsenal de práticas que a gente vai ter no nosso dia a dia, que vai possibilitar que a gente produza melhor, que a gente tenha melhores resultados. E um deles, de fato, é a música, é a dança, porque a gente vai elaborar o que a gente está sentindo e a gente vai conseguir lidar melhor com os desafios. De novo, a gente tem alta capacidade de lidar com desafios. O ser humano é muito resiliente. A gente consegue lidar com muitas questões, com muitos problemas. A gente não tem problema com problema. Exatamente. O problema tá em a gente não oferecer para o nosso corpo o que ele precisa para ele poder sentar e resolver. Resolver esses problemas. É como se a gente tivesse, Sidney, tipo, a gente tá colocando diesel num carro que funciona a gasolina. Não funciona, gente, pelo amor de Deus. Não vai funcionar. Só que aí é que tá. Quando a gente vê, sempre que eu falo desse carro que funciona a gasolina, no carro a gente consegue entender, só que pra gente a gente não consegue olhar isso. A gente sempre tá empurrando o nosso corpo como se ele fosse assim, não, ele vai, ele se resolve. De qualquer sozinho. jeito, mas vai. Ele se resolve até sozinho, só que a gente não pode atrapalhar. Mas eu acho que assim... Se a gente não atrapalhar, ele resolve. É tipo, eu já te dou um ponto, vai. Não me atrapalha. Então, são coisas pequenas e práticas que a gente pode estar colocando no nosso dia a dia. É ter momentos de pausa, é ter momentos de respiro, porque a gente não está respirando como a gente deveria. A gente não está nem oxigenando as nossas células. A gente não está se hidratando. Como é que vai ter uma ideia boa? Não, entende? Eu teve uns tempos que eu tava muito assim. Eu tava parecendo uma máquina. Eu falei, Sidney, quanto tempo você não vê o sol? Gente, eu não vejo o sol, sei lá. Tipo, teve uma semana... Minha mãe até confirma. Teve uma semana em casa que eu juro pra você, eu passei a semana em casa. Eu não vi nem a cara do sol. Tá chovendo, tá caindo o mundo. Não vi nada. Aí eu lembro que eu fiz um exame um pouco tempo depois, assim, que eu já tinha exame de rotina, né? Aí eu sentei e vou fazer um exame de rotina. Ah, você tá sem vitamina D. Pega só. A produção. Aí gente, não faz nem sentido. O que é isso, produção? Aí depois ela me disse, você tá saindo no sol? Eu falei, não, faz uma semana que eu não saio de casa. Não coloquei nem a cara na garagem pra falar assim, eu vi o sol. Mentira. Nem isso. Aí ela, agora tá respondido, filhinho. E olha que problemático é essas coisas que todo mundo faz, né? A gente não monitora. Não. A gente perde a noção, porque a gente acha que foi um dia só que não viu o sol. Quando vê, foi uma semana. Foi uma semana. Isso não só com o sol, né? Com a água. Que a gente, não, beleza, hoje eu não tomei tanta água, legal. Aí quando tu vê, na verdade, foi uma semana que você não tomou água direito. Não, isso eu aprendi. Aí não dorme, a mesma coisa pra dormir. Não, tem uma semana que não tá dormindo direito. Hoje eu dormi 6 horas porque eu, precisei terminar alguma coisa muito tarde, precisei acordar muito cedo no dia seguinte. Aí no dia seguinte, a semana inteira foi assim, não funciona, gente. E aí não tem jeito. Não. Aí você vai pegar, você vai fazer um acúmulo de coisas dentro do seu corpo, mas de coisas que não são boas. E vai te descer. E aí é que tá, porque o corpo, ele tem um poder fortíssimo de regeneração. O nosso corpo, ele dá uma aula pra gente de regeneração. Só que o problema é que a gente não tá dando espaço para ele se regenerar. E aí também entra... Quando a gente para pra pensar, né? Que eu gosto muito de
de falar disso, né? Eu trabalho muito com essa consciência sustentável e regenerativa, que é essa consciência mesmo. O nosso corpo, tanto que quando a gente se corta, às vezes você não precisa fazer nada, ele vai se curar, ele vai Sim. se regenerar, né? Beleza, ele sabe como fazer isso, só que você precisa dar o espaço. Se você se corta e você continua ali cortando, Aí não força ele não vai, não tipo força assim, amizade. não força amizade, Não vai rapaz, vamos dar. lá. Exato. E aí, a gente faz isso no nosso corpo, porque a gente machuca o nosso corpo constantemente, a gente tá ali se estressando constantemente e não dá o espaço para ele respirar, para ele não dá esse espaço para ele processar, digerir o que tá acontecendo para poder se regenerar e integrar essa experiência para vir mais forte e ter mais força, né, e mais repertório para lidar com uma nova situação. Como a gente faz isso com o nosso corpo, a gente não deixa ele se regenerar, é o que a gente também está fazendo com o mundo e a gente transborda. O que a gente faz com o nosso corpo, a gente vai transbordar no mundo, não tem jeito. E aí, como a gente vem de uma cultura que a gente aprendeu que, tipo, não olha pro que você tá sentindo, não olha pro seu corpo, não olha, não precisa dormir direito, não precisa comer direito, é besteira, é porcaria, é frescura. Não faz isso. Nossa, essa frase de falar assim, trabalha enquanto eles dormem, eu nunca gostei dessa frase. Não. Porque assim, trabalha enquanto eles dormem e ganha um burnout de presente. E ganha o dinheiro que você vai ganhar enquanto eles estão dormindo, ou que eles vão ter uma vida saudável, você vai gastar o mesmo dinheiro que você ganhou pra cuidar da sua cuidar da sua saúde. Não funciona. Não funciona. É muito superficial. Foi um que essa semana passada eu tava produzindo um trabalho acadêmico. Assim, eu estava estressado na produção. Sim. Preocupações, né? A gente fala prazos curtos, adequações e por aí vai. Mas foi a mesma coisa que eu falei pro meu cônjuge. Eu virei assim e falei, nossa, amor, eu tô muito cansado. Eu tava desgastado. Tipo assim, de falar e falar assim, eu tô acabada. Eu tava só o farrapinho do galo. Mas eu tava extremamente feliz. Eu falei, olha, eu tô acabado. Mas eu tô feliz porque eu consegui fazer tudo o que eu queria. Minha produtividade, assim, foi muito boa. Aí no dia seguinte, o que eu fiz? Falei, não vou fazer coisa nenhuma. Claro que eu não deixei de trabalhar, fiz algumas coisas mais de urgência, sem atrapalhar a minha rotina de trabalho. Mas no dia seguinte eu falei, não, eu vou ter um momentinho de paz. Porque minha cabeça tava tão desgastada. De eu virar e falar assim, gente, eu tô muito, muito cansado. E comecei a me cuidar. E eu falei assim, de manhã eu peguei, fui tomar um chazinho, fui tomar uma água, fui brincar com os gatos. Eu criei no dia seguinte, como a minha rotina do dia anterior foi extremamente puxada, no dia seguinte eu fiz uma rotina mais leve. Exato. Só que aí no dia seguinte, depois da rotina mais leve, eu tava 10 de 10. Esse é o ponto. De novo, não tem problema a gente se estressar. O estresse não é o problema. O problema é viver estressado. Não, se manter o... É aquela velha história. A gente vai ter... Toda a expansão tem essa contração. Para expandir, precisa contrair. Então, você contrai, você expande, você contrai de novo, você expande novamente, você contrai de novo. Então, tem esse movimento. Então, beleza, o estresse, ele faz a gente contrair. Né? Quando a gente está estressado, a gente contrai, né? A gente, né, junta todas as forças que tem para... Vou segurar a mãozinha assim e vai. Para resolver aquilo ali. Beleza, resolveu, solta. Né? O problema é que a gente tá assim o tempo inteiro. Não dá. Então, se só contrai e não solta, aí é que tá o problema. Porque aí você vai travar e aí você vai quebrar. Então, o importante é contrair o que você fez, né? Teve um dia que teve que, né, contrair, fazer ali um monte de coisa. No outro dia, solta. Libera. Né? Depois você vai contrair de novo, depois solta. Eu falo muitas vezes isso até pra clientes meus, pessoas próximas a mim. Eu falo, gente, vocês já pegaram aquela semana que você tava assim, você tava trabalhando que nem um doido, literalmente, você tava quase no Pucapes, a pessoa tava linda de branco, de camisa de força, maravilhoso. Você não pegou, por que você não pega o seu final de semana? Vai passear, vai viajar, vai viver a vida, esquecer do trabalho, pega o celular, guarda, desliga. Vai viver a vida num formato que você fala assim, todo o estresse que eu peguei desses dias que foram estressantes, eu vou literalmente fazer essa expansão de liberar isso.
Isso é uma coisa também, pra mim, é muito importante. E eu falo isso até pro meu cônjuge, eu falo isso em casa, eu falo pros meus amigos. Gente, vocês estão num grau muito estressado? Pega, vai dar uma esparecida. Precisa. Vai. Ah, mas eu não sei como eu vou. Sabe aquele café que você gosta? Aquele cafezinho que você fala assim, ah, eu não tomo nem em casa. Ah, mas eu vou com quem? Vai só, gente. Pega, vai sozinho. Que você... juro que eu já fiz isso várias vezes. De falar assim, eu vou. Eu também tava em casa. Do nada, eu tava tão estressado. Eu terminei tudo. Me arrumei. E a minha mãe, onde você vai? Eu vou ali. Eu fui pra um café que eu gosto. Fiz nada demais. Peguei, me arrumei, assim, coloquei o fone, ouvi minhas músicas. Vai ser aqueles comercialzinhos de TV? Aí você vai com o fone, vai pro café, senta, toma o café pra relaxar. É tipo assim, você tá triste, tô triste, mas triste chorando em Paris ninguém quer, né? Tá triste em Paris é maravilhoso. E senta, relaxa. Ah, mas os problemas. Esquece os problemas, que não vai mudar nada. Mas garanto que se você ficar doente, vai mudar muita coisa. Você vai arrumar mais um problema. Você vai arrumar mais um problema. Aí você, juro, foi umas 2, 3 horas assim, que depois eu descansei, que foi tão relaxante, que eu vou ter outra pessoa. É maravilhoso. É que precisa, né? E aí volta para aquilo que a gente estava falando. Quando você descomprime, né? Quando você respira, você tá se arejando como um todo. Então, você vai conseguir ter mais clareza, vai ter uma cabeça melhor para analisar aquele problema. Sim, mas acho que agora também tem um detalhe. Tem muita empresa que não olha pra isso. E aí é onde é o problema. Agora os jogos começam. Agora que começam os jogos. Vai ficar legal. E vai ser importante. Até agora tem essa lei, que a lei, eu acho que ela não é nova, mas ela vai ser... O que antes era uma prática... Agora vai virar lei, né? Agora vai ser obrigado, né? É que antes, dentro das empresas, essas questões de olhar para a saúde mental era visto como uma prática de... uma política de boa prática. Sim, tipo aquela política de bons cuidados. Agora vai ser obrigatório. É obrigatório que a empresa olhe para essa questão agora é lei, da saúde mental. Agora é lei. Né? Então, e que ótimo, né? Agora, olha que interessante. A gente precisou ser obrigatório para que para que as empresas comecem a olhar e entendam que, assim, gente... Se vocês estão querendo resolver um problema, vocês precisam que as pessoas que estejam engajadas na resolução desse problema estejam bem. Pelo amor de Deus. Ainda que nem a gente fala. O Joãozinho é maravilhoso, o melhor funcionário do mês enquanto ele tá aqui. Bem, perfeito. Nossa, o Joãozinho ficou doente, ele é a pior pessoa do mundo. Como assim, gente? Você não sabe nem por que o Joãozinho ficou doente. E muitas dessas vezes, porque ele ficou doente, foi culpa tua. Por pressão, você pressionou tanto a pessoa que a pessoa explodiu. Aí depois, nossa, agora ele é péssimo. Nossa, mas até ontem, antes da pessoa explodir, era a melhor pessoa do mundo. Aí você fala assim, a pessoa ficou doente, tá afastada, agora ela é péssima, ela é horrível, profissional péssimo. Engraçado, na hora que ele tava atuando da forma que todo mundo queria, tava o melhor. Aí quando ficou doente, não é. Aí engraçado. Mas a culpa dele ter ficado doente foi tua, queridinho. Você, a empresa, o trabalho, o estresse pressionou tanto aquela pessoa que ela explodiu. Sim. E agora... era boas práticas. Não era boas práticas. Não. Agora vai ser obrigatório. Agora vai ser obrigatório. E que bom, Isso né? é bom. E que bom, porque aí é olhar mesmo para a saúde para além da medicina. Sim. Né? Que é uma das coisas que eu falo bastante também. Saúde não é só uma questão de medicina. Não. A medicina, ela já é a parte... digamos assim, operacional. Que eu acho que, assim, o que vai te ajudar de uma forma mais prática quando você já adoeceu. Mas é antes disso. Que eu acho que assim, cuidar tem da que saúde... olhar, tem que olhar para prevenção. Tem as que olhar... prevenções são importantes. E a prevenção não é só fazer exame. Que as pessoas também acham que a prevenção é fazer o exame. Não. A prevenção são os hábitos e as práticas que você está tendo no dia a dia. Sim, como você cuida de você. Exato. E aí isso está muito atrelado à cultura e à sociedade que a gente vive. E agora, como é lei... Eu tava vendo uma discussão uns tempos atrás de um monte de empresa que agora assim, não, queremos que nossos funcionários voltem para o presencial. Eu falei, então,
Você quer a verdade ou você quer manter a amizade? Vamos lá. No momento que você conseguir descompensar a pessoa porque ela tá com uma rotina mais leve, aí você vira e fala que vai pressionar de novo a pessoa. Se prepara pra receber um presentinho misterioso, né? Um burnout misterioso, uma pessoa doente. Porque fala, as pessoas têm que ter boas práticas. E eu sei que até você mesmo... Você tem um monte de curso que eu sei que você faz de boas práticas. Que ensina um monte de gente a falar assim... Você não vai se cuidar, não? Então eu vou te ensinar a se cuidar. Porque se você não sabe, eu vou te mostrar. Ou tô errado? Não. Inclusive, tem um que vai ser... Eu vou estar fazendo agora um workshop na... Teia Virgueiro. Boa. No dia... Deixa eu pegar aqui a data certinho. No dia 16, que vai ser das 14 às 17. Perfeito. Estarei lá. Ótimo, maravilhoso. E também eu tenho um curso online para as mulheres, né, o que chama Corpo Cíclico, para entender como que elas podem estar utilizando o ciclo menstrual e também a menopausa como o centro ali da produtividade delas, né? Ótimo, Que é aquilo que a gente falou, a produtividade da mulher é diferente do homem, e não só da produtividade, né? O Corpo Cíclico, ele trabalha mais sobre esse letramento mesmo, sobre o corpo da mulher, que ele opera de uma forma diferente, inclusive a produtividade. Porque a pessoa vai ter a saúde tanto corporal quanto mental. Exato. Porque a ideia de hoje era isso. Porque as pessoas esquecem de cuidar. Considera a saúde quando você tá no médico. Mas assim, antes de você estar no médico, não era mais fácil você ter se cuidado e evitado que você esteja no médico? Eu acho que é um pouquinho melhor, não? Exato. Antes de ter que ir no médico, eu preferia ter me cuidado. E falar assim, olha, eu prefiro dizer não para algumas coisas, para os excessos, e dizer sim para a minha saúde. Porque eu garanto que eu vou ficar muito tempo vivo, muito melhor, ter uma vida muito mais confortável, estável, em tudo, com a minha saúde em dia. Quer falar, saúde não é algo que possa ser comprado. Não pode ser comprado, mas ela pode ser cuidada. Exato. E se você se cuidou, você não precisa gastar com saúde. Vamos lá, né? Saúde a gente compra com hábito. Exato. Samia, obrigado, meu amor, por ter vindo mais uma vez, aceitar esse convite meu de discutir um tema tão, que a gente fala, do dia a dia, ainda mais agora, mês dos trabalhadores. Quem mais sofre muitas vezes com isso são os trabalhadores, a gente falar assim... surtou como? Eu nem te conto. Eu te conto algo que é verdade, né? Vamos lá. Então é muito disso. Obrigado, viu, por ter vindo. Por esse conhecimento seu, que é tão rico, tão vasto com as pessoas. Então isso pra mim é muito bom. E comigo também, porque vira e mexe eu aprendo muito com você. Então não tem essa. Obrigada, Sidney. Obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer muito grande estar aqui trocando com você. E até as próximas. Obrigada. Obrigada. A gente vai ter mais muitos papos ainda, então fica tranquila. Obrigado, meu amor. Obrigada. Obrigado, gente. Esperamos você nos próximos episódios e que com temas muito gostosos, que nem o de hoje com a Samia. E garanto que vocês vão aprender muito aqui. Nos vemos no próximo episódio, gente. Obrigado!